Turismo traz para você hoje um bate-papo com Lina Maria Pietras. Ela, que mora na Alemanha, mas que é uma cidadã brasileira e, como ela mesma se denomina, uma cidadã do mundo. Lina vai nos falar sobre a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. No caso dela, uma deficiência visual, mas que nem por isso tira-lhe a oportunidade de conhecer todos os passeios e dar dicas daquilo que você, empresário do turismo, precisa saber. Vamos lá? E eu sou brasileira alemã, eu tenho os dois passaportes, mas eu me considero cidadã do mundo. Que chique! E eu conheci a tua mãe através do grupo Mulheres do Brasil. E como eu tenho um canal de comunicação focado no turismo regional brasileiro, e estou trabalhando o turismo de experiência, o turismo para a terceira idade e turismo principalmente para acessibilidade, a Ira Maia falou: Dri, você precisa conversar com a minha filha, porque ela é uma menina que ela vive conectada e ama viajar. Então, me conta um pouquinho da sua história, Lina. Então, a minha história é longa e a gente ia ficar aqui umas 3 horas, mas resumindo, eu nasci na Alemanha, mas com 15 meses eu fui a primeira vez ao Brasil, que minha mãe é baiana, ela vem do Nordeste. Casou, conheceu meu pai, mora aqui na Alemanha, eu nasci aqui, porém eu amo o Brasil. Eu sempre me considerei mais brasileira do que alemã. Amo, 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 amo a Bahia, amo o Brasil e amo viajar em geral. Então, desde Picurrucha, assim, eu sempre amava aeroporto, pegar avião, pegar leito, pegar ônibus. Para mim, essa coisa de ir aonde eu quero estar é a coisa mais normal. E sempre foi, né? Então, mamãe viajava com a gente, com 3 filhos, sozinha, normal. Então, viajar para mim foi uma coisa que fazia parte da rotina, que a gente passava bastante tempo com os meus avós no Brasil. E quando eu, quando eu tive 9 anos de idade, foi descoberta uma deficiência visual, que chama distrofia progressiva dos cones de Bastinettes, eu acho que é em português. E aí, por exemplo, foi a minha primeira experiência quando eu peguei um avião sozinha, que a minha mãe estava no Brasil e falaram no Brasil que poderia ser também causado por carne de porco. Aí, com 9 anos de idade, a primeira vez na minha vida, peguei o voo da Lufthansa sozinha, com meu pinguim no braço e, ó, fui. E mamãe me pegou no aeroporto. Mas, infelizmente, a minha doença é uma doença progressiva, é genética. Então, 92 foi descoberto, eu ainda tinha 40% de visão e baixou em 10 anos para 4% de visão. E hoje em dia eu tenho 4% de visão, mas eu falo, eu tenho 1000% de percepção. Eu enxergo tudo embaçado, eu não preciso e não utilizo uma bengala, nem cão-guia. Na verdade, se a pessoa não olhar no meu olho direto, ela mal percebe que eu tenho só 4% de visão. Inclusive, ao iniciar a nossa entrevista, você já me falou: olha, você está de óculos, você tem o cabelo preto, quer dizer. Eu falei: uai, mas espera um pouquinho, tem algo errado. E Que aí, bênção. Então, não é totalmente, né, Lina? não, e a tecnologia é tudo, né? Porque a hora que a gente estava descobrindo, né, moderando, a gente vê, eu dei o zoom um zoom no meu zoom. Aí eu posso ampliar tudo. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre viajar hoje em dia com uma deficiência, né? Primeiro, eu adoro o idioma. Eu acho que isso é independente da deficiência sempre, mas sempre me senti super confortável em falar português, mesmo que eu aprendi português só com o Ivete Sangalo e a Xuxa aí na rua. Nunca estudei a língua portuguesa. Aprendi só no aprendizado do amor que eu amo.
o Brasil, amo português, E mas tenho muita parabéns, facilidade. parabéns, você fala perfeito. Obrigada. Eu tenho bastante facilidade. E a minha mãe, ela me criou muito independente. Então, a método da minha mãe foi que deficiência não te impede em fazer nada. Então, quando eu queria viajar, quando em 2003 eu dei uma volta ao mundo, e a minha mãe só me contou uns 7 anos depois que ela ficava chorando em casa, que ela ficava preocupada, que eu não sabia se eu ia me perder no meio do caminho, se eu ia brigar com um amigo que eu estava viajando junto, mil coisas. Mas a minha mãe, e eu acho que é muito importante, porque essa DNA brasileira que me criou, ou que me fortaleceu, que me deu a oportunidade de, mesmo com a deficiência, mesmo com a perca de visão, mesmo com os 4% de visão que eu ainda tenho, que é tudo embaçado, sabe? Agora que eu não estou mais no Zoom, agora que eu estou olhando de distante para você, é, eu não enxergo nada, né? Nem enxergo nem o meu, nem o seu. Eu sei de onde está vindo a voz, eu sei aonde eu tenho que colocar o meu iPad, mas é tudo embaçado. Mas a minha mãe me criou com um espírito muito independente. Então, antes da tecnologia, eu perguntava às pessoas, né? Então, antes da tecnologia, eu ainda tinha, assim, antes do iPhone, todas essas coisas, né? Até uns 15 anos atrás, eu tinha mais. Eu viajava só em Dificuldade. rotas. Não, não é nem dificuldade, porque é a dificuldade que eu colocava, que eu achava que eu não poderia sair da rota, que eu viajava sempre com alguém, né? Hoje em dia, adoro viajar com meu marido, adoro viajar com amigos, mas eu faço tudo sozinha. Quando eu tenho que viajar a negócios, pego o avião sozinha. Quando eu estou numa cidade que eu não conheço, eu chamo um Uber, uso o Google. Quando eu faço a reserva no hotel, por exemplo, eu escrevo, já que eu sou deficiente visual, quando eu chego na recepção, eu peço se alguém pode me acompanhar para o quarto, né, para eu aprender o caminho da recepção para o quarto. Eu só tenho que aprender uma vez, não é que a pessoa tem que me levar todo dia, tem que me pegar me buscar no quarto quando eu quero para o café da manhã. Eu peço, quando eu chego no hotel, por exemplo, para uma pessoa na recepção me dar um tour guiado, porque isso é o que eu preciso, sabe? Eu Perfeito. preciso conhecer o local uma vez andando, não adianta a pessoa me explicar, tem que assim, porque aí minha memória grava, aí eu sei, aí eu me viro super independente, sei onde é o café da manhã, sei onde é meu quarto, sei onde estão as coisas no quarto. Então, E como você cara, tem visto, como você tem visto esse atendimento e essa receptividade nos hotéis por onde você tem passado? No Brasil, como é? no Brasil, o Brasil sempre tira de letra quando é ligado a serviço, né? Então, é, no Brasil, sempre quando eu expliquei, né, porque a responsabilidade é com a pessoa que quer ser incluída, quando eu expliquei, o atendimento foi nota 1000. Da recepção, né, eu escrevia sempre, eu escrevo no e-mail, né, então a pessoa já sabia, quando eu fazia o check-in, já tinha uma pessoa que me explicava que, né, sendo bem sincera, a maioria dos hotéis que eu já fiquei no Brasil, no mundo, sempre os elevadores de vários andares falam, né, o andar que você tá, e mesmo se não, são acessíveis, então a pessoa me explica do 0 ao 10, onde eu tenho que clicar em todas as coisas, então até hoje ninguém me ligou. As pessoas, o que eu acho maravilhoso no Brasil, por exemplo, que aqui na Alemanha eu não tenho, é que no Brasil a pessoa é tão receptiva que ela entra comigo, pergunta, né, se a pessoa pode entrar comigo no quarto para me explicar o quarto. Então me explica exatamente o layout do quarto, né? Fala, ó, aqui é a cama, né? Eu vejo, eu enxergo a cama, né? Mas aqui tá o guarda-roupa, aqui tá o telefone, aqui tá a luz, aqui tá a tomada. Aqui na Alemanha, as pessoas não. Eu tenho que pedir muito para a pessoa ir até esse ponto. Normalmente, a pessoa leva até a porta e aí já se despede.
No Brasil, Aqui no não. Brasil No nós Brasil, somos mais próximos, né? E no mas, resto do mundo as pessoas são é, muito independentes, seria isso. seria isso. E tem outra, a pessoa, assim, mesmo quando eu fiquei, assim, em hotéis grandes, que nem um Blue Tree, sabe? A, as pessoas que trabalharam na recepção, especialmente no restaurante no café da manhã, depois do segundo dia já decoram quem eu sou. Então, quando eu chego, a pessoa já sabe, já vem, já pergunta se pode me ajudar, me fala se mudou uma coisa no buffet, já decora qual é o café que eu quero, sem eu pedir muito. Então, é muito interessante, sinceramente, comparando o atendimento em rodovia, em aeroporto, em hotel, em tudo que tem a ver com turismo no Brasil, comparando, por exemplo, com a Alemanha, que no Brasil a pessoa, sinceramente, ela escuta o que eu falo e ela respeita o que eu preciso. Muito Ainda bom. aqui na Alemanha é o oposto, que na Alemanha a pessoa adivinha o que eu preciso e vai até a pessoa acha que eu preciso ajuda. Então, dependendo do hotel, assim, se é um hotel muito pequeno, é, administrado por uma família, é um pouco diferente, mas a maioria dos hotéis para quais eu fui, aonde eu fiquei sozinha, a pessoa só vai até ela acha, né? Ela só adivinha, ela não escuta, mesmo eu falando, a pessoa poderia entrar comigo no quarto, explicar, as pessoas não vão. E tem outra. No Brasil, por exemplo, porque eu escrevo sempre na reserva que eu quero uma suíte executiva, ou eu quero um quarto normal, sabe? E isso também está sendo respeitado pelo hotel. Aqui na Alemanha, eles sempre me colocam no quarto, é, nos quartos que chama quartos acessíveis, né? Só que o Entendi. quarto acessível, ele é feito para um cadeirante. Então, Muito bom. o design do quarto, ele muda para um design, vamos dizer, normal. Eu, deficiente visual, eu decoro, normalmente, a tomada, normalmente, como é que a gente fala a coisa para ligar a luz? O Ah, interruptor. um Interruptor. interruptor. Viu? Uma palavra que eu aprendi hoje. O interruptor está nessa altura, em todos os quartos. Ele não está no quarto, que é um quarto acessível. Então, para mim, deficiente visual, o quarto acessível, que é importante para o cadeirante, Para ele cadeirantes tem é para importante, mas para. cadeirantes, para a pessoa deficiente visual, complica mais. Isso é uma Sim. coisa que na Alemanha, em 9 de 10 casos, mesmo eu pedindo a pessoa ver que eu escrevi que eu sou deficiente, ela me coloca no quarto acessível, que no banheiro complica mais para mim, em todos os lugares, porque ele sabe, a necessidade do cadeirante é diferente da necessidade da pessoa deficiente visual ou cega. Eu converso isso muito com os meus amigos também, porque os meus amigos que são cegos, por exemplo, que viajam, que usam é chamado bengala? É, né? Sim, O a coisa, bengala. a bengala, eles também falam que o quarto para cadeirante, para eles é mais difícil de se orientar, porque a maioria, né, dos deficientes visuais e cegos que eu conheço, que viajam, moram também em casas normais, né? Sim. Então, Você o que a acha, gente é Lina, acostumado. você Hum, acha então que está faltando um pouco os empresários do setor ouvirem mais a necessidade desse público? sim, e eu acho que é o seguinte, eu acho que é importante perguntar mais, conversar mais, em vez de só colocar uma lei em prática ou adivinhar o que a pessoa precisa, ou porque as necessidades das diversas formas de deficiência são diferentes. Você pode fazer assim, mini grupos, um quarto acessível, que seja bom para um cadeirante, pode ser de grande benefício também uma pessoa de idade que usa o andador, por exemplo, Uhum. né? Uhum. Uma outra pergunta, Lina. Por exemplo, antigamente, hoje eu estou com os meus 57 anos.
Na minha adolescência, a coisa mais rara era uma pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência, Uhum, visual ou até mesmo cadeirante. Elas não saíam de casa. E hoje esse uhum. universo ele está muito grande. Você percebe isso também ou não? Percebo, percebo. Hoje em dia, eu acho que isso tem muito a ver com a tecnologia, acho que tem muito a ver que o, as, as tarefas, os empregos, as profissões mudarem. Então, hoje em dia, nós, né, pessoas com uma deficiência, nós temos N oportunidades de ter a nossa profissão. E também a conversa mudou, né? Então, antigamente, quando você falava que você era deficiente, eu vivi isso muito, né? Que as pessoas falavam assim, ai, coitada. Hoje em dia, a pessoa não, porque a gente está nesse mundo de diversidade, inclusão e igualdade, então é solamente, né? É só uma categoria de diversidade, vamos dizer, né? Então, a abertura está Perfeito. diferente. Por quê? Porque o diálogo aumentou. A gente não resolve nenhum problema sem conversar. Legal. Lina, e você acha que aqui no Brasil o que precisa ser melhorado para as pessoas que têm deficiência visual? Por exemplo, é necessário, é estritamente necessário que tanto ônibus, quanto avião, quanto trem, qualquer tipo de locomoção aceite o cão-guia? Ou ainda existe uma resistência para estar aceitando? Olha, eu não sei como é que tá no Brasil, para ser bem sincera. Eu acho que precisava de aceitar sim, né? Porque cão-guias são super bem educados e são os parceiros para a pessoa deficiente visual cega se locomover. Quando Então, você veio no Brasil, os teus amigos, eles nunca te reclamaram sobre isso? Ou para eu eles não é tenho normal? cão, eu não tenho cão-guia. Tá, mas os teus amigos com deficiência visual no Brasil, você não tem um grupo de amigos que já passou ou Eu, não por algum tipo de constrangimento ou dificuldade? a maioria dos meus amigos não tem cão-guia. Então, Tá, ou só as bengala. pessoas que só bengala, ou que nem eu, não, eu acho que só tem bengala. E os que eu tenho, os que eu conheço que tem cão-guia, viajando não tiveram problema. Aonde é mais restrito é em eventos culturais. Isso não sei como está no Brasil, mas aqui na Alemanha, em ópera, teatro, essas coisas, o cão-guia não pode entrar, que impede amigos meus deficientes visuais e cegos de não atender eventos culturais. Entendi. Qual é a tua profissão, Lina? Eu sou estrategista para inclusão, né? Então, trabalho com times executivos, com empresários, para pensar como diversidade, inclusão, igualdade faz parte da estratégia empresarial, da cultura, né? Eu sou coach para transformação, né? Para executivos, tanto como para time, para equipes. Em tudo que eu faço, eu tento inspirar e melhorar o mundo para ser um mundo mais inclusivo. Agora, Adriana, o que eu acho que é sempre importante, que eu sempre falo, na, do meu ponto de vista, inclusão é um direito humano e não um privilégio para minoridades. Então, quando eu falo sobre inclusão, eu falo sobre a inclusão do ser humano, porque todos nós queremos ser incluídos, todos nós sabemos como a gente se sente excluído também. Então, eu acho que a gente colocar o ser humano no foco das decisões empresariais que a gente toma, eu acho importante. Então, só assim, deixa eu rapidamente esclarecer. Quando a gente fala qual é o quarto certo para a pessoa, eu acho que deve ter essa conversa de falar assim, o que a pessoa deficiente visual precisa, o cadeirante precisa, a pessoa, o idoso precisa, a família precisa.
né? Porque eu acho que para atender às necessidades assim físicas é diferente. Agora, quando a gente pensa qual é o nosso, como é que o nosso serviço pode ser o mais inclusivo possível, eu acho que basta a gente colocar o ser humano no foco, porque se a gente Perfeito. trata qualquer cliente que entre com todo respeito, independente, eu acho que a gente cria a cultura, o serviço inclusivo. Então, eu sempre, quando eu trabalho com as empresas, eu distinguo, eu faço esse distinguimento, não sei se essa palavra existe em português, entre qual é a necessidade física que a pessoa precisa para ela poder usufruir do ambiente ou para ela trabalhar qual é a necessidade mental do ser humano, porque isso é igual para todos, né? Todos nós queremos ser vistos, todos nós queremos ser bem tratados, todos nós queremos ver aquele sorriso quando a gente chega. Então, nisso não é. Perfeito, Lina. Então, eu Porque acho que isso é o trabalho. todos nós temos um tipo de deficiência. Um pode ser visual, outro auditiva, outra da idade, porque nós podemos nascer perfeitos, mas com os anos e o Brasil, o mundo está envelhecendo, então todos nós um dia seremos deficientes de alguma limitação. Perfeito, o que você disse é essencial. Ouvir mais e parar para ouvir e entender o que as pessoas necessitam. É isso? Exatamente. E isso é tanto para o empresário, mas eu também sempre falo que inclusão é uma rua de duas vias. Sim. Nenhum empresário pode adivinhar e ler os pensamentos. Então, também nós, é independente qual é a nossa necessidade, a gente tem que dar a chance para os empresários colocarem tomarem as decisões que são necessárias para as nossas necessidades. Se a gente não fala o que a gente precisa, como é que o hotel vai atender, melhorar o serviço para ser mais inclusivo? Se eu não converso. Então, eu acho que inclusão é uma rua de duas vias, sempre. Perfeito. E qual que é, para finalizar nosso bate-papo, que foi delicioso, qual é o seu conselho para os empresários do turismo e principalmente para os turistas, inicialmente do Brasil e também envolvendo todo mundo? Curiosidade deve ser a meta de toda conexão com qualquer ser humano. Julgar menos, né? E acreditar no bom na pessoa. Então, quando você recebe um turista, né? Para entender qual é a necessidade, seja curioso sobre a realidade do outro. E o turista também seja aberto e seja curioso também pelo como a pessoa que está te entendendo está vendo o mundo, né? Então, eu acho que a curiosidade, se a gente vive uma vida curiosa, com menos julgamento, a gente não achar que a pessoa está tratando a gente mal porque nós temos a deficiência. Talvez a pessoa, ou isso não tem nada a ver com a gente, ou a pessoa está super insegura, né? Porque a gente não pode esquecer que um tópico da inclusão tem muita insegurança também, porque tem tanta briga, tanta agressão, tan- não sei, eu não entendo isso. Então, eu acho assim, amor no coração e curiosidade na mente é a melhor forma. E o bate-papo, né, Lina? Você parar para ouvir e querer ouvir, né? As nossas verdades são parecidas. Pode ser que você não concorde com algo, mas como eu também não concordo, mas a empatia de estar no lugar e ver aquilo, de sentir na pele um pouquinho, se colocar no lugar do outro, eu acho que já tira assim
90% de algo que não te agrega, de algo que te deixa mal. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, você sente a dificuldade do outro, acho que fica muito mais fácil a aceitação, né? Seria isso. Empatia vamos dizer, como é que a gente chama? A competência-chave. A palavra-chave. Tá certo, Lina. Bom, somos a Rota do Turismo, um canal de comunicação que tenta reunir no único canal turistas e empresários. Isso para você vai facilitar um pouquinho a tua vida ou não? Para mim, sim. Vai, né? Trazer empresas, trazer gestores e todo mundo falar, estar comunicando e sem ter ruído de comunicação. Que o que você fala para o empresário, o gestor já toma conhecimento e o turista tem uma liberdade maior. É o caminho, então. Exatamente. É todo mundo assumir a própria responsabilidade para fazer parte de um mundo mais inclusivo. Lina, te agradeço imensamente por essa entrevista, foi um prazer. Você é tão simpática quanto a tua mãe. Conheci a mãe e hoje estou vendo que a filha é a cópia dela. Gratidão pelo teu espaço, pelo teu tempo e por estar aqui junto com a gente, trazendo esse bate-papo tão gostoso. E as portas da Rota do Turismo estarão sempre abertas para você, viu? Obrigada ao convite. Fiquei contente. E, se Deus quiser, bem, bem próximo, posso viajar ao Brasil novamente. Tem tanto lugar do Brasil que eu ainda não conheço. Morro de curiosidade. Quero ainda explorar o Brasil inteiro. Temos 2.940 municípios turísticos. Dá para conhecer um pouquinho. Tá. Meu Deus do céu, eu tenho que viajar mais. Então tá bom, Lina. Obrigada, viu? De nada. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.